e MentorCast, o podcast da maior plataforma de mentores do Brasil. Aqui o papo é sobre empreendedorismo e carreira com quem está nas trincheiras dos maiores negócios do país e do mundo. Fala, galera! Estamos de volta, episódio 006 e MentorCast. E hoje nós vamos falar da dor mais aguda de qualquer startup. Trazer o cliente, fazer a venda, convencer o cliente que você tem uma solução para a dor dele. E hoje com vocês, nada mais, nada menos do que meu brother, meu amigo, minha referência de vendas, Rafa Mendes, possivelmente um dos maiores especialistas de venda do Brasil. Todas as minhas investidas, quando tem um gargalo de venda, passo o telefone para o Rafa, marca uma sessão com o Rafa, vamos falar, vamos construir um CRM, vamos construir uma máquina de venda. Ele é o cara que eu trago sempre nesses desafios. E o Rafa, não é só comigo, mas ele já ajudou mais de 3 mil vendedores e empresários a construir uma máquina de venda, né? O objetivo dele é capacitar os empreendedores, os vendedores e toda aquela equipe que está ao redor a desenvolverem técnicas, né? Para ele, a venda é arte, mas também é ciência, né? Então, hoje, com vocês, Rafa Mendes, vai ser um papo fodástico. E você aí, ó, empreendedor, que está sofrendo um pouquinho para montar sua máquina de venda, ou você que já tem uma máquina de venda engrenada, fique esperto, vem coisa boa por aí. Rafa, muito bom ter você aqui, meu amigo. Salve Dani, salve Vini, salve audiência aí, pessoal, obrigado pelo convite, recíproca, né, a admiração aí pelo seu trabalho, Dani, você é um dos caras aí top quando se pensa em startups, né, fusões e aquisições, investimentos em startups, eu tenho profunda admiração do seu trabalho, e Vinícius e Mentor, né, também via Mentor nascer, então é uma grande honra poder falar aqui para a galera que segue o conteúdo da Mentor. Tamo junto aí, gente. Estou aqui para todas as perguntas, para ajudar a galera literalmente a vender mais. Foda. Rafa. Boa, Rafa. Pega leve que é a primeira vez do Vini aqui, hein? Tá vermelho ele, cara. Tá nervoso aqui, ó. Porra, escolhi dois caras que eu admiro pra caramba aqui pra estar comigo nessa primeira gravação, porque, pô, vai ser uma conversa leve, duas pessoas que eu admiro pra caramba, que eu tenho imenso respeito e admiração. Então vai ser excelente estar com vocês aqui hoje, galera. Cara, animal. Espero aprender muito, que vai aqui, vou estar com o caderninho aqui anotando. Tô mais de listening do que tudo. Opa, pausa. Você também, que está começando a ouvir agora, caderninho. Pega uma folha de papel, boa. Pega um lápis, bota do lado, faz o teu bulletzinho ali, número 1, número 2, vai consumindo. Lembrando para todos vocês, o perfil do Rafa está ativo na Mentor, então se você sair daqui com dúvidas, com insights, quiser explorar com ele, entra lá na Mentor, procura o grande Rafa. Rafa, bora! Vendemos aqui, já vendemos você. Mas conta pra gente aqui, cara, como é que começou essa tua história? Conta um pouco dessa tua trajetória aí. Bom, Dani, Vini, a minha referência de vendas foi minha mãe. Minha mãe foi gerente de vendas de uma loja de roupas e brinquedos, ali no início da década de 90, né, 1992, 93. E eu costumo dizer que eu me lembro de passar as vésperas de Natal esperando a minha mãe fechar a loja para poder ter acesso a um brinquedo. Então, a minha grande referência em vendas foi minha mãe. Qual é o problema, né? Eu me desconectei dessa profissão, né? Eu tinha um exemplo dentro de casa, mas eu não trabalhei com vendas, né, no início da minha juventude e início da minha vida adulta. Eu fui para a área de tecnologia, mas eu era um profissional de tecnologia extremamente frustrado. Eu odiava estudar sobre tecnologia, mas eu adorava me relacionar com pessoas. E quando eu fiz 28 anos, minha esposa sofreu um aborto, ela estava grávida de gêmeos, ela sofreu um aborto, e naquela época, quando ela sofreu aquele aborto, eu entrei numa depressão, um sentimento de culpa gigantesco, e eu resolvi abandonar o meu emprego na época. E eu já era formado, já era pós-graduado, abandonei tudo, e cheguei para minha esposa e falei que ia trabalhar com vendas. E aí ela me falou, mas como que você vai trabalhar com vendas se você não tem experiência?
E aí eu disse para ela, olha, eu vou fazer um estágio gratuito. E aí, naquela época, eu tenho ainda um amigo aqui em Curitiba que ele vende pães, leites e ovos para as panificadoras de Curitiba e região metropolitana. E ele compra esses insumos dos produtores rurais aqui da cidade. Então, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele vai buscar. E eu, né, liguei para ele, falei para ele, cara, quero fazer um estágio com você, gratuito, quero trabalhar para você de graça. E eu fui trabalhar com esse meu amigo durante um tempo, trabalhei 3 meses como estagiário dele. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, cara, que produto a gente poderia desenvolver, né, que desse escala para aquilo que você faz? E aí esse meu amigo falou, cara, pão de queijo congelado com certeza é uma boa opção. E aí eu falei, cara, como é que a gente pode começar? Aí ele falou, olha, eu posso pegar uma quantidade em comodato numa fábrica aqui de Curitiba e, cara, eu arrumo uma caixa de isopor para você e você sai vender esses negócios. E eu estava bem numa época financeira muito comprometida. E aí eu me lembro, gente, que passava a madrugada com esse amigo visitando as panificadoras e aí ele me deixava numa região onde tem uma grande concentração de panificadores e eu carregava aquela caixa de isopor e ia batendo em panificadora por panificadora para oferecer o pão de queijo congelado. O que é legal, né, com essa experiência do estágio da venda de pão de queijo? O primeiro item, né? O primeiro item foi a minha vaidade, né, foi quebrada, assim. O vendedor, ele não tem que ter vergonha daquilo que ele vende, ou daquilo que ele faz, né, ou daquilo que ele tem para oferecer. Então, eu me lembro que no inicinho ali, eu sentia um pouco de vergonha de estar carregando aquela caixa de isopor e tal, mas o meu caráter foi sendo moldado, eu fui mudando aquilo. Deu 3 meses, né, da minha experiência com o pão de queijo, né, eu e minha esposa estávamos os dois empregados, né, a gente tomava café da manhã pão de queijo, almoçava pão de queijo, jantava pão de queijo, e aí eu falei para minha esposa, agora eu estou pronto para voltar para o mercado. E foi aí que eu entrei numa grande empresa de tecnologia, aqui em Curitiba, como vendedor, uma empresa da área de computação em nuvem. Em 6 meses eu tinha vendido mais de R$600 mil nessa empresa em computação em nuvem. Depois tive a chance, né, por essa empresa, para me tornar gerente comercial. E ali, né, a gente vai falar sobre um dos temas que é receita previsível. Foi ali que eu tive contato com receita previsível e, né, frutos, né, da minha gestão e da confiança que os donos da empresa tiveram comigo, essa empresa alcançou ali o selo, né, da Exame, né, entre as empresas que mais crescem no Brasil por vender, por faturar muito. E aí, meu povo, daqui a pouquinho eu conto um pouquinho sobre a história da RP Trader, o que a gente faz, mas a minha história, ela começou vendendo pão de queijo congelado, e eu sempre digo, se nada der certo na minha vida, eu volto para a rua vender pão de queijo, eu não tenho vergonha nenhuma, eu sou apaixonado pelo meu ofício. Que animal, cara, que história. O que eu mais gosto desse tipo de bate-papo é a transparência, né? É a realidade das coisas, não tem caô, não tem construir personagem, a gente está aqui para contar como a derrota nos colocou na posição, como os desafios que nós vivemos nos colocou na posição para hoje estar aí tendo êxito e continuar aprendendo, que a gente continua essa máquina de aprendizado. Eu acho que por isso que todo mundo está aqui ouvindo esse podcast agora e espero que tenha um impacto enorme em todo mundo. Eu vou emendar a próxima pergunta, depois a gente vai deixar o Vini aí fazer a grande participação dele, a inauguração. Rafa, você falou na tua resposta, receita previsível, né? Eu acho que você que está nos ouvindo agora, pausa o podcast, vai no Google, receita previsível, lê 1 minuto, volta para o podcast e depois a gente vai continuar essa jornada. Como que a receita previsível entrou na sua vida? O que é receita previsível? Como é que ela impacta positivamente a história de tantas empresas aí nesses últimos anos, né? Sendo talvez uma receita do bolo para crescimento de tantas empresas de sucesso. Bom, eu gosto de
Eu sou um professor, né? Hoje eu tenho a chance de ser professor em algumas instituições, né? Como a Escola Conquer, que é uma escola que nasceu no Vale do Silício, a própria Receita Previsível aqui no Brasil. Eu sou head de conteúdo, né? Sou responsável por construir o conceito pedagógico da Receita Previsível aqui no Brasil. Mas eu gosto de olhar antes da Receita Previsível, até chegar na Receita Previsível, eu gosto de olhar para uma linha do tempo. Tá? Como um pesquisador de vendas, como um estudioso desse assunto, tá? Por que a profissão do vendedor, ela é uma profissão, teoricamente, mudou muito agora no século XXI, tá? Principalmente com o advento das startups e as empresas de tecnologia, essa revolução 4.0, mas por que a profissão do vendedor sempre foi uma profissão menosprezada ou uma profissão que era vista com maus olhos? Ela foi vista com maus olhos e ela foi menosprezada exatamente por quê? Porque ela é uma profissão que nunca teve um órgão que regulamentou essa profissão, ou nunca teve um apelo do sistema educacional. E por que não tiveram esse apelo, né? essa profissionalização? Pelo simples fato, no início do século XX, os grandes industriais dos Estados Unidos, eles entenderam que, e aí é um grande erro que as pessoas ainda cometem, isso tem mais de 100 anos, tá? Eles entenderam que o carro, né, o Ford T, né, o famoso Ford T, por exemplo, né, as pessoas comprariam um Ford T porque elas tinham uma necessidade de se locomover em longas distâncias, né? Queriam substituir pelo cavalo, queriam ter uma maior comodidade. E é engraçado isso, que os grandes capitalistas dos Estados Unidos entenderam que lá no início do século XX, as pessoas realmente eram movidas a comprar um produto ou um serviço por necessidade. E eu não sei se vocês sabem, mas, ou se vocês já repararam isso, a gente come, né? A gente se alimenta porque a gente tem necessidade de matar a nossa fome. E quando você está de barriga cheia, você não tem mais necessidade, você para de consumir, você para de comprar. Então, no início do século XX, com esse aprendizado, esses grandes capitalistas, eles entenderam que os consumidores que comprariam por necessidade, uma hora a necessidade ia passar. Então, eles procuraram o sobrinho daquele psicanalista Freud, né, o sobrinho do Freud, eu não lembro o nome dele, é um nome alemão, sobrinho do Freud, que esse cara é o pai da publicidade e propaganda. E a tese desse cara, né, o conceito psicológico desse cara é induzir na mente das pessoas a não comprar somente por necessidade, mas construir o desejo de compra. O desejo de compra é diferente de necessidade. Então, eu estou com a barriga cheia, mas você está caminhando até o caixa e de repente tem uma embalagem bonita de um doce. Então está construído no seu cérebro o desejo de compra. O que aconteceu? Durante um século, a gente inclusive tem um documentário no YouTube, e aí fica para a galera assistir. O documentário ele é chato, mas é um documentário de pesquisador. Tem um documentário no YouTube chamado Século do Ego, que fala exatamente sobre essa jornada. Então, durante um século, a experiência de vendas era resolvida com marketing e publicidade. Então, o marketing e a publicidade resolvia muito o desejo de compra de um produto ou um serviço. A partir da década de 80, onde a informação começou a ser mais acessível para a grande massa, ficou mais desafiador vender somente pelo desejo. E aí os profissionais de vendas, os vendedores nesse caso, eles começaram a sentir a necessidade de construir uma pedagogia, construir um aprendizado. E eu costumo dizer que o grande marco, a grande revolução da nossa profissão como vendas é um cara chamado Neil Hackhan, um psicanalista americano, que escreveu um livro chamado Spin Selling. Então, basicamente, Neil Hackhan, esse psicanalista, ele diz que além de construir a necessidade, construir o desejo de compra do meu cliente, eu preciso identificar as dores, os motivadores que induz aquele cliente a comprar o meu produto, o meu serviço. Então, para mim, a primeira grande revolução em vendas vem
com o advento do New Hacker, a grande revolução da nossa carreira. E aonde entra a receita previsível aqui? Em 2003, um americano chamado Aaron Ross, ele era um engenheiro, ele entra numa empresa de tecnologia famosíssima, uma das maiores empresas do mundo, uma empresa chamada Salesforce. E ele identifica o quê? Na verdade, Salesforce é a grande vanguarda, né, da inovação tecnológica, desse conceito de SaaS. O que ele identifica? Ele identifica que os melhores vendedores da empresa, os vendedores em si, eles perdiam muito tempo falando com clientes que não possuíam os critérios de compra do produto ou serviço. A nomenclatura mais americanizada a gente chama de ICP, né? Ideal Customer Profile. E pela profissão dele como engenheiro, ele olhou para o departamento de vendas e fez uma análise olhando para uma obra, né? Para a construção de um prédio. Na construção de um prédio, você tem o quê? Especialização de função. Você tem lá o pedreiro, você tem o arquiteto, você tem o engenheiro, você tem o mestre de obras, você tem o servente. E cada uma dessas funções são responsáveis por uma etapa da construção do prédio. E aí o que acontece? Você trabalha com produtividade e efetividade. Ele olhou para esse modelo e falou, peraí, se eu colocar os meus melhores vendedores, né, aqueles que possuem o talento para persuasão somente para falar com quem possui critérios de compra e eu criar outras funções que qualifique este cliente, este ICP, para que o meu melhor vendedor não perca tempo, eu vou ganhar produtividade. Então, essa receita previsível, esse método que transformou a Salesforce de um faturamento ali de 10 milhões de dólares para 100 milhões de dólares, ela utiliza 3 princípios fundamentais. O primeiro princípio é pessoas. E quando a gente pensa em pessoas, a gente está falando de especialização de função. Então, a frase popular aqui no Brasil, cada macaco no seu galho, cada pessoa, cada figura atuando dentro do famoso funil de vendas, fazendo uma função específica. O segundo pilar dessa receita previsível, desse livro maravilhoso que o Dani citou, é processos, né? E o que é um processo previsível? O processo previsível, ele precisa conter alguns itens, tá? O processo previsível, ele precisa ser repetitível, então, diariamente você repete. Ele precisa ser escalável, e quando você pensa em escalabilidade, a gente está falando aqui, o Dani é uma super estrela nisso, né? Cara, eu tenho que dar lucro, mas eu também tenho que gerenciar o meu custo, né? Eu tenho que cuidar com isso. Ele precisa ser replicável, qualquer pessoa olha para aquele processo e imita, né? Replica aquilo que foi construído. E o último pilar do processo ele precisa ser mensurável. Aquilo que você não consegue mensurar, você não tem dimensão da efetividade. E o último pilar dessa receita previsível, desse método revolucionário, é tecnologia. E aí, a tecnologia, ela vem com um único objetivo. Ela vem com o objetivo de fazer uma boa gestão deste processo, fazer uma boa gestão dessas pessoas e mensurar os resultados daquele processo. Então, em suma, receita previsível é dividida em 3 grandes pilares: pessoas, processos e tecnologia. E ela acabou de completar aí mais de uma década, se não me engano tem 12, 13 anos aí, tá? E é um método maravilhoso. Eu conheci a receita previsível em 2016, quando estava chegando aqui no Brasil, e hoje faço parte desse time maravilhoso e criei uma empresa também em cima do livro. Sensacional, Rafa. Que aula, cara. Pô, para quem não leu o livro, aqui já tem um puta de um resumo, já dá para ter uma noção muito boa do que se trata ali. Parabéns aí pela forma como você explicou, de uma forma muito clara e objetiva, cara. Obrigado. Rafa, pegando esse gancho aí, né, que você falou que você montou RP muito com base, né, nos aprendizados da receita previsível que você teve contato nessa última empresa que você passou. Como que foi esse processo da ideação da RP, cara? Como que você começou de fato ali e decidiu de fato empreender, né, em cima disso? Legal. Bom, vamos lá. Cara, o empreendedor, ele é, além, né, de
de ter o lado ruim, né, as dores de parto, como eu citei aqui no início, eu comecei a empreender, foi vendendo pão de queijo e não montando a própria RP Trader. Eu comecei há quase 10 anos atrás. E eu costumo dizer que o empreendedor, ele se baseia numa frase que eu amo, né, do Bob Russell, que é um treinador de beisebol americano. Ele diz que as oportunidades estão disfarçadas de trabalho árduo, e é por isso que muitos não conseguem enxergá-las. Então, o que o empreendedor ele tem que estar atento é oportunidades, mas saibam que oportunidade por si só não traz o dinheiro para casa. Oportunidade com trabalho duro trará resultados. E eu me recordo que quando eu estava nessa empresa, onde eu era gerente comercial e nós tínhamos conseguido o selo, eu gerenciava uma equipe ali próxima de 32 pessoas, mais ou menos. Eu me lembro que eu comecei a ver alguns movimentos que estavam acontecendo no Brasil e alguns movimentos que estavam acontecendo na gringa também. Olhando para esse ambiente histórico, eu comecei a mapear algumas vertentes. Então, as empresas, no início, elas comprariam livros de vendas e implementariam dentro dos seus negócios, e mesmo assim elas teriam desafios de vender mais. Eu olhei para o segundo cenário, as empresas contratariam palestrantes de vendas, que é muito comum, né, para trazer aquela visão mais motivacional, e mesmo assim elas teriam necessidade de vender mais. Na época onde eu estava trabalhando nessa empresa, existia duas grandes ondas que estavam, né, muito fortes no Brasil. A onda do SaaS, então as empresas precisariam de tecnologia para poder gerenciar seus times de prospecção e ter os times de vendas, e a era das consultorias de vendas. E olhando para isso, eu trouxe a seguinte reflexão. Cara, peraí. O próximo grande desafio será o quê? A gestão dessas pessoas. A gestão. E mesmo assim as empresas terão dificuldade de vender, porque gerir gente é um grande desafio. E em 2018, o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil declarou lícito a terceirização das atividades fins das empresas. Eu falei, é isso. Eu vou oferecer essa terceirização das pessoas, do processo e da tecnologia dentro da minha estrutura. A minha estrutura está aqui atrás, hoje meu time está 100% na nuvem, a gente vem em alguns momentos aí. E aí eu olhei e falei, eu vou oferecer a terceirização de prospecção usando o método da receita previsível como um serviço. Então eu vou absorver essa camada de pessoas, essa camada de tecnologia e essa camada de processos para entregar para o meu cliente efetivamente reuniões que ele consiga vender o produto ou o serviço dele. Hoje, graças a Deus, depois de 4 anos aí, a gente já ganhou alguns prêmios, né, como uma empresa que está, né, em evidência. Graças a Deus, é muito trabalho, um time maravilhoso também. E hoje a gente conta aí próximo aí de 80 colaboradores fazendo prospecção diariamente, ajudando os nossos clientes, e já passamos aí mais de meio milhão de ligações de prospecção. Pô, sensacional, Rafa. Sou fã da RP, fã do trabalho que vocês fazem aí. A gente é mega parceiro, sou até suspeito para falar, mas fico super feliz com o sucesso de vocês, cara. Acompanho de perto e parabéns mesmo por ter tirado o negócio do zero e chegado onde vocês estão. A gente sabe que não é fácil. Rafa, para o empreendedor que está ouvindo a gente hoje, o cara que está aqui querendo aprender um pouquinho sobre como vender mais, como escalar ali um negócio através das vendas, qual é a dica que você dá para o cara amanhã chegar no negócio dele, começar a ter essa visão de receita previsível, começar a implementar esse processo ali no negócio? Qual que é a dica de ouro assim, que você daria, cara? Bom, vamos lá. Eu sou um estudioso e eu sempre encontro oportunidades, né? Eu sempre estou atento a oportunidades. Eu amo problemas, por incrível que pareça. Eu amo ter problemas, eu amo resolver problemas. E aí, compartilhando com vocês aqui no podcast, né? Vocês são um dos primeiros podcasts que eu estou falando isso. Eu escrevi um livro. Se tudo der certo, meu livro vai ser publicado aí por uma grande editora. Se não, eu vou produzir de maneira independente meu livro. Mas está aí né, para ser publicado, vamos ver aí. E eu identifiquei um gap na própria receita previsível. E eu sei que a versão nova vem corrigir, vem melhorando ainda mais, porque é um processo, né, não é um processo estático, é um processo orgânico, mas eu identifiquei uma oportunidade,
né, para construir um livro e entender algo que eu vivi aqui na minha empresa. Quando eu comecei a trabalhar com vendas e quando eu comecei a ser empreendedor aqui na própria RP Trader, eu me lembro que uma frase ficava latejando na minha mente. Uma frase clássica em vendas. E aí, empreendedor, para você começar já a pensar em vendas e a pensar em crescimento do seu negócio. Uma frase brasileira, uma frase muito forte, bem tupiniquim, veio na minha mente. Quem não é visto, não é lembrado. 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 E eu lembro que essa frase ela era uma frase, um mote, assim, uma frase impactante na minha mente. E isso fazia com que eu buscasse o tempo inteiro resolver este problema do quem não é visto, não é lembrado. E aí a dica de ouro que eu trago para você aqui, empreendedor, é olhar para essa frase por outro viés, que inclusive é o título do meu livro. Seja visto e lembrado. Seja visto e lembrado. E aí, empreendedor, como é que você faz para ser visto e lembrado? Isso aqui é um passo antes da receita previsível. Vamos dividir a frase, seja visto e lembrado, vamos dividir a frase para um lado só. Seja visto, seja visto. Quando você pensa em seja visto, você está falando de visibilidade. Eu amo uma marca, né, que é a Coca-Cola. A Coca-Cola é a bebida, a segunda bebida mais consumida do mundo, depois da água. A Coca-Cola, ela se faz presente aonde a audiência dela está. Então, para aumentar a sua visibilidade, você tem que olhar para canais de aquisições, ou seja, canais de visibilidade. Eu tenho alunos e os meus alunos às vezes falam para mim, professor, eu tenho que fazer marketing digital na minha empresa? E eu trago a seguinte reflexão: a tua audiência está no marketing digital? Então, no início da minha empresa, para aumentar a minha visibilidade, para ser visto, eu comecei a estudar vários canais de aquisições, vários canais de visibilidade. Para vocês terem noção, meus amigos, eu participei de palestras, eu dava aula de graça, eu fiz conteúdo no YouTube. Para vocês terem noção, eu participei de um evento aqui em Curitiba que é B2C, era no meio da praça aqui em Curitiba, eu estava lá com o microfone falando da minha empresa. Eu fiz marketing digital, eu fiz prospecção ativa, eu fiz outdoor, eu fiz panfleto, eu só não fiz rádio, até televisão eu fiz. Então, empreendedor, saiba disso. O primeiro pilar é, se você não é visto, o cliente não comprará da sua empresa. Então, seja um frenético por visibilidade. Eu costumo dizer que um empreendedor, e eu não cheguei a citar para vocês, mas eu estudei teatro 18 anos da minha vida. Um empreendedor, ele precisa ser um exibicionista. É diferente de um egoísta. Um exibicionista ou metido. Ele precisa aparecer. Se você é um empreendedor tímido, se você não acredita que estar na frente das câmeras, que não estar à frente não trará resultados para a sua empresa, você está enganado. Então, seja um frenético por aparecer. A sua empresa, a sua figura, apareça em vários canais de aquisições. A segunda dica que eu dou, olhando para a frase do seja visto e lembrado, vamos para a parte do lembrado. O Dr. Robert Cialdini, que é o pai da persuasão, ele diz o seguinte, que somos propensos e influenciados a comprar de pessoas ou marcas que sentimos atração, que cooperam conosco, que nos elogia, que são parecidas conosco. Tá? Então, o que isso quer dizer? O que está por trás dessa afirmação do Robert Cialdini? Nós somos propensos a comprar de marcas ou pessoas que gostamos, que a gente gosta, que a gente admira, que a gente sente o quê? Afinidade. Afinidade. O que isso quer dizer? Você vai utilizar esses canais de visibilidade
para propagar a sua mensagem, para propagar quem você é, mas você precisa afinidade, conectando com isso. Você precisa ser ou digno de admiração, e aí quando eu falo admiração, você tem que ser muito bom naquilo que você faz. Possivelmente, na sua memória, tem algum professor da infância ou da adolescência que você se lembra porque ele era muito fera, porque você tinha admiração dele. Se ele mandasse você fazer qualquer coisa, você faria, inclusive comprar um produto ou um serviço, tá? Atração física também vende. Uma logo bonita, um site bonito, uma apresentação bonita, uma iluminação legal para uma conferência, um figurino adequado que encaixe com a sua linguagem. Atração. Cooperar com ele, se propor a ajudar o cliente, se parece conosco, né? Se você vende produtos financeiros, você não vai usar uma roupa mais despojada como eu estou, você vai usar uma roupa mais social para transmitir uma credibilidade, conectando com a pessoa que vai colocar os milhões dentro do teu banco ou no teu fundo de investimento, tá? Então, o que eu faria agora, empreendedor? Primeiro ponto lá, leia a receita previsível, olhando para os 3 pilares que eu citei, mas não esqueça dessa frase, que tem tudo a ver com o meu livro. Seja visto, masterize os canais de aquisições. Poxa vida, mas eu não tenho dinheiro. Meu amigo, dá para fazer muita coisa sem dinheiro, inclusive postar muita coisa na internet, participar de vários eventos. E lembrado, seja digno de admiração, seja o melhor no que você faz. Cuide da estética daquilo que você está se propondo a oferecer e se proponha a ajudar o seu cliente. Animal, Rafa. Super dicas aí. Galera, fica a dica do Rafa. Excelente mesmo. E, Rafa, vamos falar um pouquinho sobre a Inmentor, cara. Cara, como que começou a sua história aqui na Inmentor? Eu lembro que num papo nosso você contou exatamente ali como foi nossa primeira abordagem, como foram os primeiros dias. Então, eu queria que você contasse um pouquinho a sua visão disso aí para a galera aqui, como que você começou na plataforma e qual que está sendo a sua relação hoje, né? Como que era isso antes, quando as pessoas buscavam sua ajuda ali de forma informal, pessoas do seu ciclo de amizade, pessoas que você dava aula, e como que funciona hoje, né? Que eu acredito que você consiga gerar muito mais valor para as pessoas através da Inmentor do que antes de uma forma ali desorganizada ou que você não conseguia realmente dedicar um tempo, né, para isso. Boa, eu sou muito grato aí, Mentor, né? Eu realmente sou muito grato ao teu projeto, Vini. Quando eu digo que eu tenho amor pela Mentor, e não é da boca para fora, eu realmente tenho amor pela Mentor, e tem mesmo. E eu vou contar rapidamente sobre o meu relacionamento com a Mentor. A Mentor é um case de seja visto e lembrado, né? Uma empresa que começou uma startup, não tinha muito dinheiro e seus sócios começaram a sua estratégia de visibilidade usando o próprio LinkedIn ali, na conta gratuita, abordando, pegando os e-mails e mandando e-mail para os futuros mentores. Como que eu comecei com a Inmentor? Quando eu recebi um e-mail de prospecção deles, no sentido não para vender, mas sim para fazer parte do time da Inmentor, eu achei muito interessante. Por que eu achei interessante? A minha esposa, ela sempre disse algo para mim, e é muito difícil isso. O brasileiro, né? Eu amo meu país, acho que dá para ver as bandeiras estão ali. Nós brasileiros, nós somos muito voluntariosos, assim, a gente é muito generoso, a gente está sempre à disposição em servir as pessoas. E a minha esposa sempre disse, você dá o seu conhecimento de forma gratuita para todo mundo, incluindo para aqueles que poderiam pagar. E quando a Mentor entrou na minha vida, eu falei, uau, acho que essa é uma oportunidade de monetizar o meu conhecimento. E é engraçado que as pessoas sempre me procuravam ajuda. E aí, eu lembro que quando as pessoas me procuravam ajuda, eu dizia, cara, estou aí à disposição, vou passar o seu contato agora para o pessoal que cuida da minha agenda. Acho que eu falo até hoje isso, pessoal que cuida, me sinto meio Justin Bieber, assim, né? O pai do Neymar, me sinto Neymar aqui, e a Mentor é o pai do Neymar, né? Deixa o menino só jogar bola. E foi bem assim o meu início. As pessoas me procuravam e diziam, cara, eu vou passar aqui para a galera que cuida da minha agenda. E, cara, o time da Inmentor, né, a figura do Vini, principalmente o Vini no início ali, ele monetizava as minhas horas, né? Eu me lembro que, acho que vai fazer 3 anos que eu estou na Inmentor, acho que eu sou um dos mentores mais antigos aqui dentro. Eu lembro que
teve um mês assim que eu olhei e falei, eu trabalhei muito aquele mês, e aí o dinheiro foi caindo na minha conta e eu falava, que isso, cara, como eu fiz coisa de graça nessa minha vida, assim. E as pessoas, elas não valorizam quando a gente sempre dá de graça. Elas não valorizam. E eu senti exatamente isso. Quando as pessoas pagavam, elas valorizavam mais, elas continuavam comprando, elas continuavam implementando as dicas e os insights, né, que eu construí ao longo da minha vida e ao longo dos meus estudos. Então, eu sou fã da Inventor. Eu acho que ela é uma excelente ferramenta de conexão de pessoas extraordinárias com pessoas que possuem necessidades extraordinárias. Sensacional, Rafa. Pô, o seu case, eu sou suspeito para falar, sou fã do seu trabalho aqui, tanto como mentor, como amigo, quanto como mentor na plataforma. Todo mentorado que passa por uma mentoria com você, toda empresa que você toca ali, dá um feedback super positivo, o seu NPS na plataforma é super alto. E, cara, não só isso, né? Hoje você é o mentor número 1 há muito tempo, né? Como você falou, tem praticamente 3 anos que você está na plataforma desde o início. E você é o mentor número 1 há muito tempo, ninguém consegue chegar ali no seu número. E não sei se você tem noção assim, dos números, né, do macro disso que você já gerou, mas basicamente são mais de 500 sessões que você já realizou na plataforma, mais de 110 mil reais gerados e mais de 50 negócios, empreendedores ali que estavam com uma dificuldade, que estavam indo dormir com essa dor, com esse problema de não conseguir vender mais, que você com certeza trouxe ali uma visão melhor, conseguiu dar um conselho através da sua experiência, né, com tudo que você vivenciou, com tudo que você contou aqui para a gente da sua história, e você conseguiu impactar com certeza a vida dessas pessoas. Então, cara, parabéns mesmo por essa disponibilidade, por essa vontade de ajudar, né, mais do que o dinheiro, mais do que os números que a gente falou aqui. Eu acho que, cara, cada um desses empreendedores que você tocou, que você participou ali na história, são gratos a você, e isso não tem valor monetário que pague. Então, é muito isso que a gente quer levar com a Inventor. Então, a gente fica muito feliz em ver um mentor que passou a se valorizar, né? Passou a valorizar o seu conhecimento, o seu estudo, o seu tempo investido nisso tudo, e principalmente o resultado disso tem trazido, né, no front ali para os empreendedores que você ajuda. Cara, parabéns. Eu que agradeço, cara. Eu sou fã do seu trabalho, cara. O seu legado, assim, é incrível. O que eu puder fazer para a Inventor crescer, eu vou fazer. Você pode ter certeza disso. Você sabe disso, não precisa nem falar, né? Com certeza. Isso é diário aqui, cara. É genuíno, né? Com certeza. E para o empreendedor que está ouvindo a gente hoje, que não fez uma sessão com você ainda, quais são os principais pontos que você vê que você consegue ajudar de fato o empreendedor? Aonde você vê que você realmente consegue fazer a diferença ali? Muito boa a sua pergunta, Vini. Existem estudos no Brasil que dizem que a média de fluxo de caixa de uma empresa no Brasil, né, o Brasil tem aí mais de 20 milhões de CNPJs ativos, e desde MEI até grandes empresas, né, 20 milhões é um país de empreendedores, cara. Eu tenho muito orgulho, assim, um país que tem um PIB de $1 trilhão, se não me engano, ou 3 trilhões, eu não lembro de cabeça. Os Estados Unidos acho que tem 25 trilhões, mas é um país de gente que ama empreender. E muitos desses empreendem por falta de oportunidade, às vezes até no próprio mercado de trabalho e tal, ou também empreendem porque uma empresa é um filho, né? É um filho que você está construindo. E, cara, esse estudo ele diz, né, que as empresas no Brasil elas têm uma média de fluxo de caixa de 21 dias. E eu gosto muito, né? Na verdade, não gosto, mas eu me compadeço. Na pandemia, e eu entrei no Inventor no início da pandemia, o Brasil teve ali nos 6 primeiros meses de pandemia cerca de 800 mil negócios que fecharam as portas. E essas 800 mil empresas fecharam as portas não foi porque elas tinham 21 dias de fluxo de caixa. Uma empresa no Brasil até vive com 21 dias de fluxo de caixa, mas uma empresa no Brasil não vive sem vender. Então essas 800 mil empresas, elas morreram porque elas não podiam vender, elas não podiam faturar. Então, como que eu posso ajudar as empresas do nosso país? Eu posso ajudar as empresas a vender mais, usando, né, tudo que eu falei aqui, ajudando essas empresas a ser vistas e lembradas e a implementar uma máquina de vendas que utilize 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia.
Fantástico, Rafa. Resumiu excelentemente bem aí a sua atuação. Acho que é muito isso mesmo. E todo o follow que a gente faz aqui, né, com os empreendedores, com as pessoas que passam pelas mentorias com você, esse é o feedback, esse é o resultado final ali do que você agrega. Cara, sensacional. Rafa, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente nesse papo. O Dani vai voltar aqui depois para trazer os principais insights, os principais aprendizados da nossa conversa, fazendo um resumão aqui para a galera. Mas a última coisa aqui, a gente tem uma última pergunta que a gente sempre gosta de fazer para os nossos convidados. Quem entendeu o que você recomenda ali de livro, série, filme, algo que marcou sua trajetória, sua história. Então, fica à vontade para deixar uma recomendação para a nossa audiência, Rafa. Cara, eu vou recomendar algo que eu estou vivendo, assim. Nos últimos 90 dias aí eu comecei a ter um acompanhamento terapêutico e, né, eu sou um homem extremamente positivo, mas eu acho que a saúde mental é algo fundamental. E você, Vini, um dia comentou sobre a palavra estoicismo para mim. E aquilo ficou no meu subconsciente, eu não levei isso a sério. E eu comecei a estudar muito sobre estoicismo, né? Basicamente a arte de não sofrer. E essa vida, ela é uma vida a vida nesse, né, como diz Carl Sagan, né, esse pálido ponto azul, esse planetinha, né, que é o planeta Terra, é um planeta extremamente desafiador, hostil, e a gente precisa aprender a não sofrer. A gente precisa aprender a desenvolvermos o lado esquerdo do nosso cérebro, que é o lado racional. Então, eu estou lendo muito sobre estoicismo, mas eu estou apaixonado por um livro chamado, não sei se o Vini já leu, Diário Estoico. Na verdade, ele não é bem um livro, tá? É um best-seller do Wall Street Journal. 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. E aí, vou até compartilhar com a nossa audiência aqui, rapidamente, né, por ser um diário, ele dá insights do que você tem que fazer nesse dia. E hoje, né, a gente está gravando esse podcast no dia 6 de outubro. O título é Cuidar uns dos outros. Observar outras pessoas alcançarem sucesso é uma das coisas mais difíceis de fazer, especialmente se nós mesmos não estivermos nos saindo tão bem. Em nossa mente de caçadores-coletores, suspeitamos que a vida é um jogo de soma zero. E se alguém tem mais recursos, isso significa que nós podemos acabar com menos. Mas como todas as partes da filosofia, a empatia e o altruísmo são uma questão de prática. Como Sêneca é um dos pais do estoicismo, observou, é possível aprender a alegrar-se com todos os sucessos dos outros e como comover-se com todos os seus fracassos. E isso é o que as pessoas virtuosas fazem. Elas ensinam a si mesmas a torcer ativamente por outras pessoas, mesmo em casos em que isso poderia vir em detrimento delas próprias, e deixam de lado a inveja e a possessividade. E você também pode fazer isso. Então, usando esse conceito estoico, né, desse livro maravilhoso, hoje, cuidar bem dos outros. Então, Vini, eu amo você, eu amo sua empresa, cara, eu me alegro muito olhando para o conceito estoico, aquilo que você está construindo e fazer parte aqui, está dando meu testemunho aqui, é fruto do sucesso do seu trabalho, saiba disso. Rafa, incrível, cara. Pô, você sabe que eu sou seu fã também, gosto demais de você. Você é um irmão para mim, tamo junto. E, cara, fico super feliz que a dica aí você tenha seguido e tem implementado isso na sua vida, né, e tem acrescentado de alguma forma. Eu também sou super fã da literatura estoica, dos pensadores estoicos, né? Acho que é uma linha de filosofia que eu me encontrei muito, assim. Eu nunca fui muito fã de filosofia na adolescência, logo no começo da vida adulta, mas foi uma linha de raciocínio que se encaixou muito com as coisas que eu acredito, com a forma como eu vejo o mundo, e isso tem me ajudado muito, né, nessa jornada também. Então, fico super feliz aí que esteja acrescentando para você também. E esse livro eu super recomendo também, endosso aí a recomendação, porque eu já li 2 vezes e é incrível. Assim, cada vez que você lê, parece que você está num momento diferente de vida, num momento diferente ali, e tira insights novos, aprendizados novos. Então, super recomendo aí para a audiência também. Rafa, sensacional, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo papo incrível, verdadeiro que você trouxe aqui com a gente. Como eu falei, o Dani vai trazer agora os principais insights do nosso papo aqui, os aprendizados que ele tirou também, para ajudar a audiência a extrair mais conhecimento desse papo.
Mas, cara, muito obrigado mesmo pela sua presença, pelo seu tempo e por toda a sua dedicação aqui com a gente na Inmentor. E vamos junto, irmão. Tamo junto. Obrigado, Emento. Obrigado, Maiara, né? E Thiagão, todo mundo aí também no back-office. Tamo junto. Boa. Abraço, irmão. Valeu. Obrigado. Valeu. Que papo, né? Prometi no começo, o Rafa realmente é das pessoas que eu busco quando as startups que eu colaboro têm um desafio comercial, de estruturar uma máquina de venda, de ter certa previsibilidade. E é realmente impressionante o calibre do ser humano, né? Então, ao longo dos próximos episódios aqui, a gente, tanto eu quanto o Vini, a gente vai estar sempre fazendo um fechamento aqui, os nossos insights, né? E eu acho que no lado do Rafa, fica muito a resiliência do empreendedor, né? O pão de queijo do empreendedor. Então, eu gosto muito desse lado real, desse lado transparente da história, né? A história não é uma linha reta, ela tem subidas e descidas, e o Rafa foi muito, muito honesto ali, e com certeza isso foi uma parte super importante para ele montar esse alicerce e trazer todo esse conhecimento, que é o que eu chamo a atenção também do segundo ponto, né? O Rafa, ele falou de Freud, ele falou de psicanalista, ele mostrou como a abordagem dele comercial entra dentro do psicológico, né? do comportamento humano, na compra do produto, no relacionamento, durante um funil de venda, né? Como é que você impacta no topo, no meio, no final. Então, eu acho que o segundo grande ponto que o Rafa traz, junto com a resiliência, é esse desejo contínuo de aprendizado. E não um aprendizado específico, mas um aprendizado holístico, né? Onde você lê um livro de psicologia humana, você lê um livro de estruturação de growth, de size, e você lê a história de um empreendedor, e você lê a história da economia, e você conecta todos esses pontos, né? Eu acredito muito nisso na jornada do empreendedor, nessa habilidade de conectar diversos pontos. Então, o Rafa conta a resiliência, né, de começar do zero, começar de baixo, e como ele, na construção dessa trajetória profissional, ele foi absorvendo conteúdos, informações de diferentes ângulos e constrói isso. E, cara, assim, tem muito pouco aqui que eu possa dizer que já não está na internet, que outras pessoas estão com nome ainda muito maior que o meu já falaram sobre receita previsível, né? O livro é um clássico, facilmente está aí no top 20, top 50, com certeza, que todo empreendedor tem que ler. E o Rafa é um cara que entendeu aquilo ali e aplicar, né? A execução da teoria, que é um desafio tão grande quanto absorver a teoria. Então, eu sou super fã da metodologia, eu acho que para P2B é um playbook, principalmente no começo da jornada, que é fundamental, você começa a evoluir a partir da execução daquele playbook, você começa a trazer pessoas com mais experiências, com teses, com experimentos, com criatividade, você começa a adicionar aquela máquina de venda que está sendo construída, e você acaba, eventualmente, entendendo qual que é o melhor modelo, qual que é o melhor formato de execução para o seu negócio, para a cadência do seu negócio, para o modelo do seu negócio, seja em relação a CAC, seja em relação a LTV, seja em relação à recorrência, enfim, então você vai meio que ajustando aquilo ali. Mas eu, assim, bate-papo fenomenal, honesto, transparente, como eu tinha prometido no começo, e eu acho que fica aí esses dois grandes pontos, né? A resiliência de um empreendedor e também a necessidade de estar sempre buscando conhecimento, não só um conhecimento específico, mas um conhecimento que te permite ter uma visão holística, e a partir de ferramentas como receita previsível, enfim, você começa a construir o seu modus operandi ali. E o Rafa, dentro da Inmentor, é o grande case de sucesso, né? É um cara que entendeu muito rapidamente como ele conseguia fazer o posicionamento da marca dele. Ele falou isso diversas vezes, foi numa praça, peguei o microfone. Então, como ele usou isso para mostrar, para usar a Inmentor como plataforma para ele distribuir esse conhecimento que ele vem distribuindo, né? Que é o produto dele, e eventualmente a empresa dele vive disso. Então, cara, uma aula, episódio 006. Eu só não prometo trazer o James Bond no 007. Mas, assim, a gente vai continuar trazendo pessoas maravilhosas. Fiquem aqui.
Vamos ter uma recorrência, uma cadência super legal agora, tem muito conteúdo na mesa, tem muito empreendedor maravilhoso aqui dentro da nossa base, são mais de 300 empreendedores de grandes empresas, unicórnios do Brasil, pessoas com mais de 30 anos de experiência, pessoas que montaram um negócio do zero, fizeram um exit, como o Thiago, que outro dia participou. Então, assim, nós vamos estar trazendo essas pessoas para compartilhar uma cápsula, uma parte da história e do conhecimento deles com vocês, mas não se esqueça, você pode fazer sessões one-on-one, um a um com ele, na Inmentor, você pode adquirir um pack, isso te permite abrir os desafios que você tem, como você está lidando, os problemas, entrar na cabeça de uma pessoa mais experiente. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa encontrar o mentor que pode te ajudar dentro da Inmentor, tá? Então, a gente está lá te esperando, o Timarço ali de atendimento, todo o suporte que você precisar, a gente pega você pela mão, a gente olha diferentes mentores para ter certeza que você encontra o que é bom para você naquele momento. Beleza? Então, já, episódio 007. Esse aqui compartilha com os amigos que estão no universo empreendendo, que estão construindo negócio, que estão vendo um desafio comercial. Então, acho que todo mundo vai pegar um insight, vai pegar uma ideia, vai pegar uma referência daqui. Então, vamos lá. Vamos reverberar isso aqui. E, cara, agradecimento super especial ao pessoal da Connect Think, né, que nos ajuda a botar esse episódio aqui e trazer todo esse conteúdo para você. A Connect Think é uma empresa especializada em desenvolvimento e gerenciamento de automação, com integração em soluções de low-code, então, plug and play, então, acho que dá uma investigada, tá? Estão conectados os principais sites do Brasil, então isso já te permite ter uma escalabilidade, já sair jogando o jogo, né? Então, obrigado, galera da Connect Think. Muito obrigado, Vini da Inmentor. Rafa, brigadaço de coração. E você. Obrigado, até a próxima.